Boa noite, prezados cursistas. Estamos aqui para a nossa última aula dessa disciplina. Obrigado a todos vocês que participaram do fórum de discussão e vamos continuar empenhando na participação. E se tiverem alguma dificuldade, podem enviar a pergunta no fórum Tira Dúvidas ou pode entrar em contato com o seu professor mediador, tanto presencial como à distância. Hoje nós daremos continuidade com o nosso último conteúdo. Vamos começar? Nesse slide, vemos o nosso conteúdo programático. Aquilo que iremos aprender nessa unidade. Nessa aula, estudaremos um pouco sobre estatística e sobre a matemática financeira, matérias muito importantes para o nosso curso. O técnico em agronegócio pode se valer da estatística para analisar, interpretar dados e desenvolver o seu senso crítico. Com a globalização dos mercados, decorrente da internacionalização das economias, o mundo do trabalho vive um processo de constante necessidade organizacional de dados estatísticos. Por isso, desenvolver algum conhecimento estatístico é de fundamental importância. A estatística também dará suporte às pesquisas, na interpretação de resultados e indicadores futuros. A informática é uma excelente ferramenta para nos auxiliar na elaboração de gráficos e tabelas nos cálculos estatísticos. Na maior parte das vezes em que os dados estatísticos são analisados, procuramos obter um valor para representar um conjunto de dados. Esse valor deve sintetizar da melhor maneira possível o comportamento do conjunto, o qual ele é originário. Nem sempre os dados estudados têm um bom comportamento. Isso pode fazer com que um único valor possa representá-lo ou não perante o grupo. As medidas de posições mais importantes são as medidas de tendência central, que nós iremos estudar aqui à frente, que recebem tal denominação pelo fato de os dados observados tenderem, em geral, a se agrupar em torno dos valores centrais. Dentre as medidas de tendência central, destaca a seguinte: a média, a moda e a mediana. Temos aqui a média. Muitos de vocês já conhecem o que é uma média, né? Esses termos, a média, moda e mediana, vocês vão ver frequentemente aí na estatística. Aqui temos uma tabelinha com os valores do preço do litro do leite, do ano de 2010 até 2017. Cada ano desse aqui, ela teve um valor diferente. Começou aqui, em 2010 o leite era mais barato, era R$ 1,90 o litro. Em 2017, é R$ 2,90 o litro. Durante esses anos que passaram, eu quero determinar qual que foi a média. Então, para determinar a média, o que eu faço? Eu somo todos os valores e divido pela quantidade. Aqui no caso teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Então vamos somar tudo aqui. 9 mais 1, 10. 5, 5, 5, 10, 20. 6 e 4, 30, 39, 41, 42, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vezes 2, 14, com 5, 19 e 20. Esse aqui é o valor da soma de todos os valores. Para calcular a média, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total e dividir pela quantidade. Isso aqui dividido por 8. Então vamos lá, 19,20 dividido por 8. Fazendo esse cálculo aqui, eu tenho que a média vai ser 2,40. 2,40. Ou seja, a média durante esses anos aqui foram 2,40. Está bem próximo aqui do termo médio, né? Agora, moda. O que vem a ser moda? Moda, o nome próprio já fala, é aquele valor que mais se repete, né? Está mais na moda. E vamos ver qual o valor que mais repetiu. 1,90, 2,10, 2,30, 2,40, 2,50. Teve 2 anos que foi 2,50. Então a moda vai ser
2,50. E, por último, a mediana. A mediana é o valor mais central aqui, é o valor que está mais no meio. Ó, como aqui, ó, eu vou olhando aqui, ó, os extremos vai ter que estar aqui no meio. Como eu tenho dois valores, se aqui fosse 9 elementos, a mediana seria o quinto valor. Mas aqui, como eu tenho dois valores, eu vou ter que calcular a média dos dois. Então, qual a média de 2,40 para 2,50? Vai ser 2,45. Então, a mediana, 2,45. Então, esses termos são a média, a moda e mediana, são as medidas de tendência central. Temos a média 2,40, a moda 2,50 e a mediana 2,45. Vamos ver outro termo, média ponderada. Nós utilizamos esse ponderada quando o peso é diferente. Nós vamos usar aí para calcular a média de notas, quando uma questão vale mais do que outra. Nesse exemplo aqui, nós temos os salários de uma empresa. Temos valores muito discrepantes, né? O presidente recebe 20 mil, os estagiários, cada um recebe 800. Por isso, só um valor só não vai determinar. No caso, a média aqui, se eu falar a média do salário de uma empresa é um valor, mas essa média, muitas das vezes, ela não vai representar bem, porque numa empresa tem alguém que tem altos salários, outros já tem baixos salários. Então, quando o peso é diferente, nós utilizamos a média ponderada. E como que eu ia calcular? Eu ia multiplicar aqui, ó. Quantos que eu tenho aqui, ó? 1 vezes 20 mil, 20 mil. 1 vezes 14 mil, 14 mil. 12 vezes 2 mil, 24 mil. E 6 vezes 800, vai ser 4.800. Aí é só somar tudo agora. 4. Esse valor é a soma de todos os salários dos funcionários. E quantos que eu vou ter lá? No caso, vai ter 18, 20 funcionários. E para achar agora a média? É simples, agora é só pegar o valor total, 62.800, dividido pela quantidade de pessoas lá na empresa. Isso aqui dividindo por 2, nós vamos ter que vai ser 31. Bota o zero aqui. 3.140. Se alguém chegasse e falar, a média de salários dos funcionários lá é 3.140. Esse valor não ia representar muito bem, né? Porque tem alguém que ganha muito, outros ganham pouco. Vamos continuar. Vamos ver aqui um exemplo de uma aplicação. Vocês viram lá na segunda aula a noção de conjunto. Aqui nós temos um conjunto, o conjunto A, com alguns elementos. E aqui eu tenho um elemento que eu não conheço. Estou chamando ele de x. Aqui pergunto, qual deve ser o valor de x para que a média seja 4? Vocês aprenderam lá? Para calcular a média, soma todos e divide pela quantidade. No caso aqui, eu vou somar todos os valores. E a média tem que ser 4. Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui vai ser a soma. Então, eu tenho que a soma vai ter que dar quanto? Aqui está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando, né? Vai ser 9 vezes 4, vai dar 36. Então, eu vou somar tudo isso aqui, tem que dar 36. Aí, o valor que estiver faltando, eu vou descobrir qual vai ser o valor de x. Vamos lá, então? 6 com 4, 10, 14, 17, 19, 24, 27, 31.
Até aqui deu 31. Eu tenho 31, mais o valor ainda que eu não conheço, vai ter que dar 36. Então, qual que vai ter que ser o valor aí do x? Vai ter que ser 36 menos 31, vai ser 5. Então, se aqui for 5, a média desses conjuntos aí vai ser 4. Só relembrando o conceito lá, vocês viram a moda, né? Qual que vai ser a moda? O número que mais repete aqui também vai ser o 4. Nesse curso, muitas das vezes, vocês vão ver muitos gráficos e vocês vão ter que aprender também a interpretar. A interpretação do gráfico, muitas das vezes, é simples. Vocês têm que analisar o título e ver o que cada lado desse está representando. No caso aqui, o eixo X e o eixo Y, né? Aqui, nós temos a quantidade de beterraba doente colhida nos canteiros de uma fazenda nessa determinada data. Aqui tem o canteiro 1, 2, o 3, o 4 e o 5. E aqui é o número de beterrabas que estavam doentes. Então, analisando, pode ver que no canteiro 5 foi o canteiro que teve o maior número de beterrabas doentes. E o 1 mesmo não teve nenhuma. Esse gráfico aqui é um exemplo de um gráfico de coluna. Vamos ver o próximo aqui? Já esse gráfico aqui é representado pelas barras. Eu chamo o gráfico de barra. E o que esse gráfico está me dizendo? Os 10 países maior produtor de café do mundo. Então aqui embaixo vai ser a produção, né? Aqui em 1.000 toneladas. Cada ponto aqui representa 1.000 toneladas. E aqui eu tenho os países que são os maiores produtores. Então qual que é o maior produtor? Somos nós, né? O Brasil. E qual que é o menor? Costa do Marfim. E aqui nós temos mais um exemplo de gráfico, que vai ser o gráfico de setores. Aqui nós temos também cada valor, representação em porcentagem. E esse gráfico também é muito utilizado, né? Que é o gráfico de setores. Aqui, o que o título está dizendo? Que é a composição do valor bruto da produção agropecuária do Rio Grande do Sul no ano de 2014. É muito comum calcular as despesas que fazemos no dia a dia. Por exemplo, quanto eu vou pagar por 450 gramas de pão francês? Quanto eu vou pagar por 5 metros de pano? Quantos litros de gasolina eu gasto de minha cidade até o Rio de Janeiro? Tudo isso é resolvido utilizando-se um instrumento muito importante na matemática, que é a regra de 3. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma, aumenta a outra. Dobrando uma, a outra dobra. Triplicando uma, a outra também triplica. E assim por diante. Olhando aí na primeira figura, nós temos uma torneira. Uma torneira gotejando desperdiça 40 litros em média de água por dia. Em 10 dias, como é diretamente proporcional, esse desperdício vai ser de 400 litros. Na outra figura, vemos lá, tem um carro. Uma grandeza inversamente proporcional é a velocidade. Se você for mais rápido, vai gastar menos tempo. Ó, vamos ver um exemplo aqui de aplicação. Ó, aqui temos uma plantação de feijão. Ó, 6 trabalhadores colhem uma plantação em 21 dias. Então, 6 trabalhadores aqui colhem essa plantação toda aí em 21 dias. Trabalhadores. Eu quero saber quantos trabalhadores vai colher essa mesma plantação em apenas 9 dias. Então, eu quero saber quantos trabalhadores. Eu vou fazer isso aqui, X. Ó, se 6 trabalhadores colhem em 21 dias, se eu diminuir a quantidade de dias, o que eu tenho que fazer com a quantidade de trabalhador? Eu vou ter que diminuir ou aumentar? Eu vou ter que aumentar. Ou seja, diminuir uma, vai ter que aumentar a outra. Então, percebe que aqui a grandeza é inversamente proporcional. Então, para calcular um exemplo prático, eu vou fazer 2 setinhas aqui. Ó. Uma eu desço para o X. E essa grandeza aqui, vocês viram que ela é inversamente proporcional. Se ela é inversamente, a outra eu vou colocar
também a setinha, só que no sentido contrário. Vamos calcular agora? X é igual, eu vou pegar aqui, ó, x é igual, o valor da ponta aqui, ó, 6 vezes o valor aqui da ponta da seta, vezes 21, dividido por 9. Então, eu vou começar sempre pelo x, né? X é igual, eu pego a pontinha aqui, 6 vezes a ponta da seta, 6 vezes 21, dividido por 9. Ah, professor, se a seta estivesse aqui para baixo, então ia multiplicar pelo 9. Então, vamos lá. X é igual a 6 vezes 21 dividido por 9. Aqui vamos ver se dá para simplificar. Aqui posso dividir por 3, fica 2. Aqui dividindo por 3, fica 3. 21 dividido por 3 vai dar 7. Então, 2 vezes 7, 14. Então, vou precisar de quantos trabalhadores aí para colher em menos dias? Vou precisar de 14 trabalhadores. 6 colhi em 21 dias. Se eu diminuir a quantidade de dias aqui, eu vou ter que aumentar a quantidade de trabalhadores. Vamos ver mais um exemplo? Ó, se 5 toneladas de cana produzem 350 litros de álcool. Quantos litros de álcool produzirão 18 toneladas de cana? Eu quero saber quantos litros de álcool, né, que produzirão 18 toneladas de cana. Ó, aqui da mesma forma, ó, 5 toneladas produz 350. Se eu aumentar as toneladas, o que vai aumentar com a quantidade de litros de álcool? Vai aumentar também, né? Então, essa grandeza aqui é diretamente proporcional. Então, eu desci a setinha para o x, a outra seta, como é direta, eu faço a mesma, desço a seta também. Então, vamos calcular o x? X é igual, começa sempre por aqui, né? Pega a ponta, 350 vezes sempre agora a ponta da seta, vezes 18, dividido por 5. Então, vamos calcular o x? X é igual 350 dividido por 5, 35 por 5, 70. 70 vezes 18. Então, vamos calcular quanto vai ser. 7 vezes 8. 7 vezes 1. Então, eu vou ter que vai produzir 1.260 litros de cana. Então, se vocês perceberem aqui, ó, cada tonelada de cana, então, vai produzir 70 litros de álcool. 5 vai produzir 350 e aqui eu aumentei para 18, cheguei em 1.260 litros de álcool. Então, com qualquer quantidade que vocês quisessem saber, era só colocar aqui e ia calcular o valor de x. Ó, mais um exemplo aqui, esse aqui é um pouco mais complexo. Ó, aí temos uma construção, nós temos 10 homens, 10 homens trabalhando nesse prédio, trabalhando apenas 4 horas por dia, né? Aqui é hora por dia, aqui é a quantidade de homens. Então, 10 homens trabalhando apenas 4 horas por dia, irá terminar essa construção, aqui é o tempo que vai gastar, em 1 ano. Porém, o patrão está com pressa e quer terminar em apenas 2 meses. Ele quer isso aí em 2 meses. Aqui eu coloquei em ano, então vou ter que colocar em mês também. Ó. Aqui é em 12 meses. Como ele quer em 2 meses, eu vou pôr 2 meses. Ele vai contratar mais homens, né? Se ele quer fazer um serviço mais rápido, em menos tempo, ele vai ter que colocar mais homens para trabalhar. E vai também dobrar o turno lá. Ó. Agora vai ser 8 horas por dia. Quer saber quantos homens que vai precisar, que ele vai ter que contratar. Então, sempre eu faço dessa setinha para o X. Agora, vamos perguntar. 10 homens,
eu vou sempre considerar uma por uma, né? Vou primeiro agora desconsiderar esse último aqui, ó. 10 homens fazem um determinado serviço trabalhando 4 horas por dia, em um certo tempo. Se eles aumentar esse tempo, eles só trabalhavam 4 horas, agora eles vão trabalhar 8. Vai precisar, fazer nesse mesmo tempo, vai precisar de mais homens ou menos homens? 10 homens, vocês analisando, trabalhando apenas 4 horas, faziam o serviço. E agora se aumentou para 8 horas, você pode diminuir a quantidade de homens, né? Então, aumentou uma, diminuiu a outra, é inversamente proporcional. Se aqui desceu a setinha, aqui vai ter que subir. Agora vamos analisar essas duas aqui, ó. Ó, 10 homens fazem um serviço lá em 12 meses. Se eu quero fazer esse mesmo serviço em 2 meses, o que eu vou ter que fazer com a quantidade de homens? Vou ter que aumentar? Então, diminuiu aqui, aumentou aqui, são inversamente proporcionais também, né? Então, a setinha no sentido contrário. Agora, vamos calcular. X é igual, sempre pega a pontinha aqui da seta, 10 vezes. Agora, vou multiplicar sempre pelas pontas da seta, ó. Vezes 4 vezes 12. Então, vezes 4 vezes 12, dividido por 2 e por 8, dividido por 2 vezes 8. Aí, então, x vai ser... Ó, vamos ver se dá para simplificar? 4 por 2 dá 2. 8 por 2 aqui dá 4. 12 por 4 dá 3. Então, temos 10 vezes 3, que vai dar 30. Ou seja, ele vai precisar contratar 30 trabalhadores para fazer esse serviço aí mais rápido. Vamos... Juro é toda compensação em dinheiro que se paga ou recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se empresta, em função de uma taxa e do tempo. Aqui nós estamos vendo essa fórmula, vamos ver sobre o juro simples. Um fazendeiro comprou uma roçadeira por 100 mil a prazo, pagando juros simples de 2% ao mês. Em um ano, quanto que ele pagará de juros? Ó, então, vocês vão ter que usar essas fórmulas para resolver as questões de juros simples, né? Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo que foi aplicado. E para calcular o capital total, que é o montante, é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Essas duas fórmulas aqui vocês vão ter que memorizar elas. Ó, então vamos lá. Ele comprou a roçadeira por quanto? 100 mil. E quanto, isso o caso aqui vai ser o capital? Vou colocar a fórmula aqui, ó. Juro é capital vezes a taxa vezes o tempo. A fórmula. Ó, esse 100 mil vai ser meu capital, né, que ele comprou lá. E vai pagar quanto de juros? 2%. Então, a taxa vai ser 2%. Eu coloco 2 dividido por 100. E quanto tempo que ele vai pagar juros? Oh, aqui está falando a taxa em mês. Então, o tempo também vai ter que ser em mês. Aqui é em um ano. Um ano são 12 meses. Simples, agora é só eu calcular o juro aí, ó. Vai ser 100 mil vezes 2% dividir vezes 12. Aqui, ó, posso simplificar 100, corta aqui com 2 zero. 2 vezes 12, 24, vezes 1.000, vai dar 24 mil. Isso aqui foi só o juro, né? Só que ele já tinha comprado ela por 100 mil. Então, qual vai ser o montante? Vai ser a soma, né? 100 mil mais o juro. Mas 100 mil, que vai dar 124 mil. Então, se ele tinha comprado a roçadeira por 100 mil, como ele demorou um ano para pagar, incidiu juros, no total ele vai ter que desembolsar 124 mil. Se você já poderia usar essa fórmula aqui, já ia achar esse valor aqui direto também. Mas aqui eu fiz passo a passo, achei primeiro os juros, depois somei. Com o total, achei o montante total. Agora vamos ver um exemplo de juro composto.
Juro composto é o que mais utiliza hoje, os bancos quase sempre utilizam isso aí, que é o juro sobre juro. Então a fórmula para achar o capital final vai ser: o montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevado a n. Como vocês viram na aula passada, como a incógnita está aqui no expoente, isso aqui é uma função exponencial. Ó, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos aplicar o capital de 10 mil em um investimento e o juro rende 10% ao mês. Então, ó, você tem lá 10 mil. E o juro é 10% ao mês. Queremos saber quanto teremos em 2 meses? Ó, vamos analisar aqui. Ó. O juro é 10%. Então, 10% de 10 mil vai ser 1.000. Então, no final do primeiro mês, você vai ter lá no investimento já 11 mil. Isso aqui no primeiro mês. Agora, no segundo mês, isso aqui mais 10%. Vamos calcular? 10%. 10 dividido por 100, eu vou cortar 2 zeros aqui. Vai ser... Eu vou ter 1.100. Então, eu vou pegar 1.100 e somar mais esse. 11.000 mais 1.100. 11.000 mais 1.100. Eu vou ter 12.100. Isso aqui no final dos 2 meses. Mas se for um prazo muito longo, vocês for fazer assim, passo a passo analisando, vai demorar bastante. Então, por isso, utiliza a fórmula. Ó, vamos calcular lá então. Ó, o montante é igual. Qual que é meu capital? 10 mil? 10 mil vezes 1 mais a taxa. Qual que é a taxa? A taxa é 10%, né? 10% é 10 dividido por 100. Eu simplificando aqui, isso aqui vai ser 0,1. Então, 1 mais 0,1 é elevado a quanto tempo? 2 meses? Então, ao quadrado. Então, o meu montante vai ser 10 mil vezes 1,1 ao quadrado. Vamos calcular quanto que é 1,1 ao quadrado? 1 vezes 1, 1. 1, 2, 1. Como tem 2 casas depois da vírgula, conto 1, 2, 2 casas depois da vírgula. 1,21. Então, agora eu pego, meu montante vai ser 10 mil vezes 1,21. 1,21 vezes 10 mil, vocês viram lá na potência de base 10, eu já posso fazer, como tem uma casa aqui depois da vírgula, já posso passar direto. Ó. Montante é igual 1, 2, 1, 0, 0. 12.100, que foi o mesmo valor que nós fizemos aqui analisando mês a mês. Então, vocês aprenderam aí sobre os juros compostos, vocês vão utilizar muito e durante o curso também. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e aprendido sobre nossa aula. O tempo foi curto, né? Mas qualquer dúvida estou à disposição no Fórum Tira Dúvidas. E vocês aproveitem a última semana para participarem dos fóruns. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Até mais.